Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 11 falando sobre orientação a objeto construtores, né? Então essa é a parte 4 da parte inicial ali sobre programação, tá legal? Que a gente está vendo JavaScript e a diferença de JavaScript para outras linguagens também. O assunto de hoje é construtores. A gente vai falar um pouco do que a gente viu lá na aula anterior, né? E também vai fazer todo o plano que a gente tem para a aula de hoje. Bom, pessoal, na aula anterior a gente viu o que então? Atributos e métodos de classe e atributos e métodos de instância, né? Então a gente falou muito sobre isso. Lembrando um pouco, gente, quando a gente cria uma nova instância, a gente cria lá um objeto onde a gente tem várias variáveis, né? E várias ações que seriam ali propriedades e ações do meu objeto, né? Quando a gente fala em métodos de classe e atributos de classe e métodos de instância e atributos de instância, a gente fala disso. Quando a gente cria uma instância, né? Uma nova instância, a gente tem as variáveis e métodos, ou seja, funções para essa instância. E quando a gente vai fazer um método de classe, a gente tem lá métodos e atributos para a nossa classe diretamente, sem criar uma instância. Ou seja, você cria métodos e atributos para a classe quando você vai fazer ações em todas as instâncias, né? Então você tem uma ação que vai servir para todas as instâncias, aí você cria um atributo ou método de classe. Quando você tem uma ação que serve somente para aquela instância, ou atributo ou ação somente para aquela instância, aí você cria ali métodos e atributos de instância. Então foi basicamente isso que a gente viu na aula passada, né? Agora, gente, nessa aula de hoje, o que a gente vai ver então? Sobre construtores, né? O que é construtores? O que são construtores? Como a gente vai utilizar construtores na linguagem que a gente está aprendendo ou também em outras linguagens, né? Lembrando que a gente está vendo aqui o JavaScript, tá legal? E também a gente comenta, por essa aula ser de iniciantes, além de dar JavaScript, eu falo um pouco sobre outras linguagens também, por exemplo Java, por exemplo C Sharp e assim vai, tá legal? Então eu mostro a diferença entre uma e outra, porque o objetivo dessa aula não é você ter vício em linguagem, é você aprender o conceito para que você consiga fazer em todas as linguagens que você for escolher, tá legal? Bom, gente, construtores é o quê? É uma forma de você preencher os atributos de um objeto na sua criação, tá? O que seria isso daí, gente? Quando a gente define o nosso modelo, a gente define como aqui, ó. A gente fala que a gente vai ter atributos e a gente fala que vai ter métodos para essa nossa classe, né? Para que a gente possa organizar essa classe em variáveis e funções, tudo dentro de um modelo, tá? Depois a gente viu que a gente pega esse modelo e cria várias instâncias, né? Para que a gente consiga ter variáveis diferentes com modelos diferentes, tá? Quando a gente utiliza a palavrinha new, a gente basicamente cria instâncias, né? Para dentro de variáveis. Então é basicamente isso que a gente faz quando utiliza a palavrinha new, tá? Quando você usa a palavra new, você também tem condições de passar parâmetros, tá? E esses parâmetros que você passa, você tem condições de, dentro do seu modelo, tomar ações em cima dessa passagem de parâmetros. E aí, quando você passa os parâmetros, você tem condição de escolher se você vai preencher os atributos ou não do seu objeto. Tá legal? Imagina que esse daqui, gente, é um objeto que a gente criou, tá? Aqui a gente tem essas variáveis aqui, tá legal? Então tem todas essas variáveis e aqui tem as funções que utilizam essas variáveis para mostrar os dados na tela, tá? Por exemplo, eu tenho aqui nome, telefone, endereço e aqui eu tenho mostrar nome, aqui eu tenho mostrar endereço, aqui eu tenho mostrar telefone. Então, seriam ações que iriam acessar essas variáveis e apresentar lá na tela do meu console, né? Lá na telinha lá do meu console ou no meu browser e assim vai, tá legal? Então, isso daqui é como se fosse uma instância. Quando eu crio uma nova instância,
eu estou fazendo o seguinte, né? Estou pegando esse modelo e criando uma nova instância. Eu tenho condições, entre parênteses, de passar parâmetros, vírgula, outro parâmetro, vírgula, outro parâmetro. Quando eu faço isso, gente, eu tenho condições de programar na criação da minha instância, preenchendo as variáveis que eu quero, tá? O que nisso é bom? Você economiza a linha de código. Imagina que você tem, então, uma classe, tá? E nessa classe você tem, por exemplo, 5 campos. E aí você quer preencher esses 5 campos e já usar a ação diretamente para mostrar na tela esses 5 campos. Você evita fazer um código mais ou menos desse jeito aqui, gente. Ó, se eu não utilizo um construtor, eu teria que fazer algo desse tipo aqui. Ó. Eu teria que primeiro criar ali a minha variável, por exemplo, o A, que vai ser igual o meu objeto, né, a new, a instância do meu objeto, ou do meu modelo. Na realidade, eu vou colocar aqui, ó, modelo. Tá legal? E aí, o que eu faço aqui, ó? Se eu não passar parâmetro nenhum, o que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a fazer a ponto parâmetro é igual a valor, certo? E aí assim eu vou preenchendo todos os valores de cada atributo. A ponto, vamos colocar aqui ao invés de parâmetro, vou colocar atributo, tá? Para ficar melhor. ATTR 2, tá? É igual a outro valor, ok? A ponto ATTR 3 é igual a outro valor. Tá legal? Então aqui, ó, eu estou preenchendo os atributos do meu modelo, tá? O modelo que eu posso ter definido dessa forma aqui, gente, ó. Vamos definir o modelo assim, ó. A gente tem aqui mais ATTR normal, ATTR1 mais ATTR2 e aqui a gente tem ação mais mostrar, né? Então vamos colocar aqui mostrar. Perfeito. Então aqui a gente tem uma ação e aqui a gente tem os atributos, tá legal? Então o que a gente está fazendo? Preenchendo atributo por atributo, que são esses atributos que eu tenho no meu modelo, tá? Depois, gente, eu vou utilizar aqui a ação.aMostrar. Quando eu utilizo o a.mostrar, o que vai acontecer? Espera aí, deixa eu corrigir aqui. O que vai acontecer? A gente vai acessar uma função, tá? E essa função vai pegar esses atributos aqui e mostrar na tela, tá? Por exemplo, aqui eu teria um browser, né? E aí esse browser aqui vai mostrar um nome abaixo do outro, tá legal? Então essa seria a ação mostrar. Se eu utilizo dessa forma aqui, gente, eu digitei então 1, 2, 3, 4, 5 linhas só para executar uma ação simples que eu queria mostrar na tela, tá? Utilizando o construtor, gente, a gente na criação dele, na criação do nosso modelo, a gente tem condições de passar todos esses parâmetros que a gente quer. Ou seja, o nosso código fica mais enxuto, tá legal? Por quê? Porque você, no modelo, você já declarou o que você queria fazer na passagem de parâmetro, ou seja, no construtor. Ficaria algo tipo assim, ó. A é igual a new, modelo, né? Modelo. Aqui eu passaria, por exemplo, valor de 1, valor de 2, valor de 3. Ou seja, estou passando 3 parâmetros para preencher 3 atributos, tá? E aí depois eu faço aqui o a.mostrar. Mostrar. Ok? Quando eu faço isso, gente, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu, na criação, já passo os parâmetros, na criação eu tenho como programar dentro do meu modelo o que eu vou fazer quando eu passar os parâmetros na criação. Então eu falo que quando eu passar o primeiro parâmetro, eu jogo para um lugar, por exemplo, o primeiro parâmetro eu jogo para essa primeira, segundo parâmetro eu jogo para essa segunda, terceiro parâmetro eu jogo para essa terceira. Quando eu faço isso, gente, eu configuro
o meu modelo para que na criação eu passe os parâmetros que preencha os meus atributos. E aí eu utilizo simplesmente o mostrar, fazendo ali aquela ação e deixando o meu código com 2 linhas, tá legal? O meu código para quem está fazendo, para quem está utilizando o modelo, ficou muito mais simples do que eu ter que digitar ali atributo por atributo. Tá legal? Então esse é o objetivo de usar um construtor quando você está falando de orientação a objetos, tá legal? É você conseguir passar parâmetros para diminuir a quantidade de código que você tem, tá legal? Bom, gente, no JavaScript você tem 2 maneiras de se passar parâmetros, né? Você pode, na passagem de parâmetros, colocar um parâmetro após o outro, por exemplo, 1, 2, 3 e assim vai, tá? Então, por exemplo, eu passei um parâmetro com vírgula após o outro, tá? Ou uma outra forma que você tem como fazer também é passar um parâmetro somente, mas você utilizar o hash, tá legal? Então você pode utilizar o hash e aí você passar o parâmetro aqui dentro, um hash ou um array. Então se você colocar aqui, por exemplo, nome é igual a Danilo, você está passando um parâmetro somente para a sua função e esse parâmetro tem um hash que tem o atributo nome e o valor Danilo, tá legal? Então quando você faz isso daqui, você passa um parâmetro somente para que a sua função consiga enxergar esse dado aqui e preencher o atributo dela, tá legal? Então é basicamente isso que você tem como fazer quando está criando ali uma função, um construtor em JavaScript, tá? Em outras linguagens, gente, como que você define construtor? Depende muito da linguagem que você está utilizando, tá? Se você estiver no C# ou no Java, o construtor normalmente ele tem o mesmo nome da classe. Ok? Quando você está no Java lá, você cria um construtor com o mesmo nome da classe e aí você coloca um parâmetro após o outro, tá? Se você estiver no C# é a mesma coisa. Se você estiver no Ruby, ele usa um parâmetro, uma função chamada initialize. Ok? Então ele usa essa funçãozinha aqui com esse nome reservado para que seja o construtor. Mas todas as linguagens, gente, que tem orientação a objeto, existe essa forma de declaração para construtores, tá legal? Bom, em JavaScript, gente, você tem como fazer na passagem dos parâmetros, quando você estiver definindo o seu construtor, falar ali qual é as variáveis que você vai receber, tá? Então você fala, por exemplo, eu vou receber nome, vírgula, eu vou receber telefone, e vou receber endereço. Ok? Então são 3 parâmetros que você vai receber na declaração da sua classe. Então quando você está definindo o modelo, você tem como falar que na criação você pode passar esses parâmetros. Porém, no JavaScript não é obrigatório a passagem de parâmetros. Em outras linguagens é obrigatório. Em outras linguagens, se você criar, por exemplo, parâmetro desse jeito e não passar na criação as variáveis que você quer, ele vai dar problema, erro em runtime ou erro na hora de compilar o seu código, simplesmente porque você não passou os parâmetros. Em JavaScript, se você não passa os parâmetros, a única coisa que vai acontecer é que ele vai passar o parâmetro com undefined. Ok? Undefined. Tá. Acho que eu devo ter escrevido errado aqui, mas não tem problema. Ok? Então assim, ele vai passar como não definido os parâmetros que você não digitar na criação do seu objeto. Então você tem como fazer isso em JavaScript, tá legal? Bom, gente, é basicamente isso a construção de objetos com passagem de parâmetros, ou seja, utilizando construtores, tá legal? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu falei bastante coisa aqui, dei muito conceito, mas para ficar melhor o entendimento, eu vou lá no computador e a gente vai executar tudo isso daqui que eu fiz no quadro com vocês, para que vocês vejam na prática exatamente tudo isso que eu estou falando, tá legal? Então vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal, de volta no computador. Então, como de costume, eu vou lá
acessar então o que a gente fez nas aulas anteriores, né? Então a gente trabalhou nas aulas anteriores nesse nosso objeto de cliente e aí a gente tem também esse arquivo .html que a gente está executando e fazendo os testes do nosso objeto de cliente, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma pasta aqui, tá? E essa pasta com a aula de hoje, para deixar registrado isso no GitHub para quando vocês quiserem baixar, vai estar lá à vontade para vocês, tá? Então aula, hoje dia 22/9 de 2016, ok? Perfeito. Agora eu vou simplesmente copiar esses arquivos aqui e dar continuidade lá na outra pasta, né? Então vou copiar esses dois arquivos e vou dar continuidade na outra pasta que eu tenho, tá? Então deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar como tree. Pronto. Agora eu vou colar aqui. Perfeito. Tendo aqui na nossa pasta nova, agora eu vou fazer as alterações para que não dê erro, né? Para que funcione do jeito que eu quero, colocando a data certa. Perfeito. Esse é o caminho da minha máquina, tá, gente? Quando vocês for colocar na máquina de vocês, vocês têm que colocar o caminho da máquina de vocês, tá legal? Então, vou salvar aqui e, mais uma vez, eu vou abrir o diretório e vou dar 2 cliques no arquivo HTML para que ele possa abrir lá no meu Chrome, né? Então, abriu aqui no meu Chrome e aí a gente agora parou ali igual a gente estava na aula anterior, tá? Bom, gente, basicamente é muito simples como a gente vai utilizar a passagem de parâmetros na criação do nosso objeto utilizando construtores em JavaScript. É muito simples, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é, quando você define uma classe, você nota que aqui você já vai definindo os atributos com a palavrinha this, né? O this seria o seu próprio objeto, ou yourself, tá legal? Se você estiver trabalhando em Ruby, você vai ver que a palavrinha não vai ser this, vai ser self, tá legal? Então this é este objeto, self seria você ou o seu objeto. No caso do JavaScript, aqui a gente utiliza this, tá? E aí quando a gente vai utilizar construtores, gente, aqui a gente está definindo uma função e essa função se torna a nossa classe em JavaScript, tá? Pelo menos o JavaScript até a atualidade. Depois, com as versões mais novas de JavaScript, talvez o pessoal possa começar a criar o comando class, né? Mas até agora, o que eu aprendi é assim que a gente cria uma classe ou utilizando o hash também em JavaScript, tá legal? Bom, perfeito. Depois que a gente criou essa classe aqui, como que a gente pode fazer então para passar os parâmetros? Nota que aqui a gente tem uma função. E essa função a gente tem condições de colocar os parâmetros aqui dentro, ok? Então eu vou passar 3 parâmetros, parâmetro nome, parâmetro telefone e parâmetro CPF, ok? Então é isso que eu vou fazer agora, ó. Nome, vírgula, telefone, vírgula, CPF, ok? Então eu passei 3 parâmetros que eu vou jogar no meu objeto, tá? Nota que o parâmetro aqui, ó, ele tem a assinatura parecida, tá vendo? Se você fizer desse jeito aqui, o seu objeto pode se confundir ou você mesmo pode se confundir, a não ser que você digite a palavrinha this em toda vez que você for usar, tá? Para não ter confusão, eu vou colocar aqui, ó, o underline para diferenciar um do outro, tá legal? Muita gente, quando você estiver desenvolvendo, alguns códigos que vocês pegarem, vocês vão ver que tem gente que utiliza parâmetros com underline. É justamente para não ter confusão de um nome com o outro, tá? Exatamente como eu estou explicando para vocês agora, tá legal? Bom, agora, gente, eu vou fazer o seguinte. Como eu passei os parâmetros, eu tenho que preencher, quando eu digitar o new, né, eu tenho que preencher os atributos da minha classe. Como que eu faço? Esses parâmetros que eu passei, eu substituo aqui em toda vez que eu vou setar o meu objeto. Ou seja, quando eu crio isso daqui, ó, no JavaScript, quando eu estou fazendo this é alguma coisa, this é igual a alguma coisa, eu já estou iniciando ele, tá? Então se eu na criação do meu modelo, eu já passar parâmetros e já iniciar com os valores dos parâmetros, eu utilizo o construtor da minha classe do JavaScript, tá legal? Então olha só, fiz isso daqui. Agora, olha só a diferença. Eu tenho todo esse código aqui para gravar em memória, todo esse código aqui para gravar em memória, tá? Olha só a diferença de como que vai ficar agora com a construção, usando o construtor, tá? Eu vou pegar esse mesmo código, vou jogar aqui, tá? Vou comentar aqui em bloco, tá? Então, comentar esse daqui em bloco. É assim que comenta em bloco. E agora eu vou passar os parâmetros. Olha só que interessante, gente.
parâmetro 1 é o nome, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, nome, telefone e CPF. Parâmetro 1, vírgula, parâmetro 2, vírgula, parâmetro 3, ok? Então, feito isso daqui, eu já utilizei essas 3 linhas aqui, porque eu já defini no meu modelo o que ele tem que fazer quando eu passar nos meus construtores, tá vendo? Então, já defini, agora simplesmente eu vou utilizar a ação mostrar, tá? Só isso. Ou então, na realidade, eu vou deixar igual estava aqui, né? Ao invés de mostrar, eu vou colocar o gravar em memória, tá? Então, gravar em memória, ele vai jogar isso daqui para a memória, que é a memória que a gente criou aqui na aula anterior, né? Então, tá aqui bonitinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Comentei, tá? E vou comentar esse aqui também. A mesma coisa que eu fiz para um, vou fazer agora para o outro, tá? Tá aqui o outro. Vou passar os parâmetros. Sheila, esse parâmetro aqui e esse outro parâmetro aqui. E depois gravar em memória, e aqui é o C2, né? Perfeito. E agora eu tenho cliente.clientes, né, que vai mostrar aqui a quantidade. Na realidade eu posso até comentar isso daqui porque eu não estou usando. E cliente.todos, que é a ação que vai mostrar tudo na nossa tela, né? Salvei. Olha só, gente, a quantidade de códigos que eu tenho aqui no meu executável, né? É muito mais simples. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas para resolver o problema, tá? Porque simplesmente eu preparei o meu modelo de uma forma com que fique mais fácil de eu utilizar lá no meu executável, tá? Agora eu vou simplesmente executar o meu código para ver se o efeito é o mesmo, tá? Executei, tá aí, ó. O efeito é o mesmo, tá vendo? Tô dando um refresh aqui, ó, um reload, é a mesma coisa, ou seja, funcionou exatamente do jeito que eu queria. Se eu quiser criar mais um outro cliente, eu posso? Vou utilizar o mesmo comando para criar aqui, por exemplo, Sheila Santos, tá vendo? Então, mais um cliente aqui, gravado em memória, dei um reload aqui no meu site, tá aí, ó, Sheila Santos, um novo cliente. Muito mais simples, tá? Porém, gente, uma coisa a gente uma coisa pode confundir a gente, tá? O que pode confundir a gente? Aqui você está notando que eu estou passando os 3 parâmetros, ok? Porém, eu não sei se esse parâmetro é nome, eu não sei se esse parâmetro é telefone, e eu não sei se esse parâmetro é CPF, simplesmente olhando aqui, tá? Como eu não sei, eu tenho que olhar a assinatura da minha classe para entender que esses parâmetros é o que eu estou passando, tá? Então você tem outra forma de utilizar isso também no JavaScript, que é, ao invés de passar 3 parâmetros, você passar um hash, tá? Então, como é que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou criar mais um aqui, mas dessa vez eu vou passar um hash. Então eu vou abrir aqui a seção do hash e vou fechar a seção do hash aqui. Lembrando, gente, o hash ele tem sempre chave e valor, né? Então se ele tem sempre chave e valor, a minha chave aqui é o nome, ok? E o meu valor, 2 pontos, é o Sheila Santos, tá? Outro aqui, eu vou deixar ele sem as aspas, que ele também funciona, tá? O outro aqui é o telefone, né? Telefone, 2 pontos, isso daqui. E o outro é o endereço, não, desculpa, CPF, 2 pontos, o valor, né? Igual tá aqui agora, perfeito? Então agora, gente, ao invés de estar passando os 3 parâmetros, eu estou passando um hash, tá vendo? Um hash com key value, key value, key value. Ou seja, passei um parâmetro somente. Se eu executar desse jeito aqui, gente, olha só que interessante que vai mostrar esse quarto elemento que a gente acabou de cadastrar. Olha só, vamos rodar um reload aqui e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele mostrou nome, object de object e os outros 2 parâmetros undefined, né? Não definido. Ou seja, a gente passou, esse daqui deu certo porque a gente passou os parâmetros corretos, nesse daqui segundo também deu, no terceiro deu, no quarto ele só simplesmente imprimiu um object, tá? Tá, por quê? Porque a gente mandou um hash e a assinatura padrão dele é como se fosse um objeto, né? Então o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou dar um console.log desse nome aqui, ó, simplesmente, ó, só pra gente ver o que está acontecendo. Console.log de nome. O nome que é o parâmetro que eu estou passando na criação, tá? Vou dar aqui um inspecionar, clicar com direito, inspecionar, e vou dar um reload na minha página.
Agora, se eu clicar em console, vocês vão ver que ele mostrou os parâmetros dos 3 primeiros e no último ele me mostrou um objeto com o meu hash, tá? Então o que eu posso fazer, gente? Eu posso substituir. Qual que é mais elegante? Eu simplesmente olhar os parâmetros que eu não sei o que eu estou passando ou o hash que eu sei o que eu estou passando? Na minha opinião, o hash é melhor, porque o hash eu consigo saber todos os parâmetros que eu passo. Ou seja, se eu quiser passar somente o nome, eu passo só o nome, o telefone e o CPF eu não passo. Fica mais fácil para quem está programando com o seu construtor, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Colocar aqui como campos, tá? E aí eu simplesmente tiro os outros parâmetros e faço o seguinte, gente, uma alteração aqui no meu construtor que se underline campos for diferente de não definido, né? Undefined. Nota, gente, que aqui ele deu um defined, que é o valor padrão, como eu expliquei para vocês lá na lousa. Se você não passa os parâmetros, ele vem como um defined, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se campos for diferente de undefined, eu vou preencher os valores dos meus atributos, tá? Com os valores que eu passei em campos, tá? Então, campos.nome, que é o primeiro parâmetro que eu passei aqui, ó, nome, telefone e CPF, tá? Então, campus.nome, campus.telefone e CPF. Telefone, CPF, tá? Perfeito, agora eu tenho tudo bonitinho. Os dois de cima vai quebrar agora e o de baixo não vai quebrar, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um reload, vocês vão ver que agora os três aqui ó, ficaram como um defined e o último aqui funcionou perfeitamente. Por quê? Porque os campos aqui, do jeito que eu utilizei para essas instâncias aqui, não funcionou porque esses campos não eram um objeto válido, tá? Não era um hash. Então o que eu tenho que fazer? Mudar aqui os meus elementos para que eles se tornem hash agora, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de passar os 3 parâmetros, eu vou passar somente um parâmetro dessa vez, ok? Com um hash. E aqui também, vou passar somente um parâmetro com um hash. Não, esse aqui era Sheila Santos. Tá, vamos continuar do jeito que estava então. Vamos colocar aqui Geraldo, tá? E aqui Danilo, ok? Então agora eu tenho declaração de 3 objetos, porém, no último eu passo todos os parâmetros e nos outros não. O que vai acontecer? Ele vai ficar um parâmetro preenchido e 2 undefined para esses, e os de cima, e esse daqui vai dar tudo certinho, tá? Então eu vou dar um reload de novo. Ó, primeiro Danilo tá certo, segundo undefined, Geraldo tá certo, defined, Sherry tá certo, defined, e o último tá tudo bonitinho, porque agora eu passei os parâmetros para todos e para esse não. Eu quero fazer uma validação, gente, para ver se eu deixo um defined ou não. O que eu posso fazer? Na construção do meu objeto, eu também posso fazer uma verificação, tá? Que é o quê? A verificação é se, por exemplo, campus.nome for diferente de undefined, ou seja, ele está preenchido, então eu posso simplesmente preencher o meu nome, ok? Então eu estou colocando aqui estou colocando o meu construtor muito mais elegante agora, né? Então a mesma coisa para telefone e a mesma coisa para o CPF. CPF e CPF, tá vendo? Eu posso fazer assim, se caso eu não passei nada, eu simplesmente deixo o valor igual a vazio, tá? Então, estou deixando o meu construtor um pouquinho mais elegante, tá? Arrumei aqui, ok? Então, telefone e, CPF, ok? Deixei ele um pouquinho mais elegante. Agora, se eu passei, ele fica preenchido. Se eu não passei, ele não mostra um defined, ele mostra vazio, tá? Então, funcionou muito bem aí, como eu esperava, agora programando e deixando meu construtor mais inteligente, tá? Gente, isso é opcional. Então, você define como que você quer deixar o seu construtor, tá?
Você pode deixar dessa forma, você pode deixar da outra forma. Se você não quiser, você pode deixar do jeito que estava no começo, que eu coloquei aqui, e dando um defined, caso não preencha os campos, tá legal? Mas assim, é você que vai definir exatamente o que você quer, tá legal? Então, gente, lembrando aqui, ó, não tem nada escrito em pedras. Você escolhe a forma melhor que você acha que vai ser para você, tá? Então você escolhe o jeito que você quer deixar o seu construtor ou não, tá? Então é muito pessoal isso daqui, tá? Então você define. Bom, gente, isso é um exemplo de construtor em JavaScript, tá legal? Como seria um construtor em Java, tá? Você tem aqui, ó, alguns exemplos que eu deixei aqui pré-preparado, que eu já fiz também nas aulas anteriores, para mostrar como é um construtor em Java, tá? Então em Java, por exemplo, eu tenho aqui a classe animal, que eu tenho uma interface, aqui eu tenho uma outra classe, aqui eu tenho essa classe executar. Deixa eu ver uma aqui que eu tenho, ó, comum. Provavelmente essa daqui tenha. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma classe chamada João, tá vendo? E essa classe chamada João, eu tenho um método público aqui, porém não tem retorno nenhum, tá? E essa classe João, nota que ela tem o mesmo nome aqui, ó, tá vendo? Como ela tem o mesmo nome, igual eu expliquei para vocês na lousa, o construtor dela, gente, é o construtor quando você coloca o mesmo nome da classe, tá? Nota que aqui eu não passei parâmetro, então eu tenho uma agregação de métodos aqui, ó. 2 métodos, ou seja, 2 construtores diferentes. Um construtor para quando eu não passo parâmetro e outro construtor para quando eu passo um parâmetro somente, que é o CPF, tá vendo? Então, o conceito, tá vendo? É parecido com o conceito que eu mostrei para vocês aqui no JavaScript. Nota que aqui eu passo um campo, que eu passo um hash e preencho tudo, né? Aqui eu passo um parâmetro somente que preencho aqui também, tá vendo? Nota que ele tem a palavrinha this igual ao JavaScript, tá vendo? A palavrinha this também. Então, a relação é muito parecida, só a forma de escrever que é um pouquinho diferente. O Java, ele é uma linguagem estática, ele não é uma linguagem dinâmica. Por ele ser estática, e você quiser passar ou não os construtores, você tem que fazer agregação de métodos. Da mesma forma funciona o C#, tá? Então o C#, ele também, na criação dele, você pode fazer agregação de métodos. Esse é o Java, esse é o C#, tá, gente? Ó, o C# eu estou criando aqui uma classe pessoa, que tem um construtor pessoa, e aqui eu tenho outro construtor com um parâmetro, tá vendo? Que eu estou passando, e ele tem a palavrinha this aqui também. Então, gente, olha só que interessante. Tanto o Java, quanto o C#, quanto o JavaScript, todos eles têm ali o mesmo conceito na criação. A única forma é que Java e C# são linguagens estáticas, linguagens que precisam ser compiladas. O JavaScript já é uma linguagem dinâmica, tá? Por ele ser dinâmico, quando eu faço a criação quando eu estou criando o meu construtor, eu posso passar ou não passar parâmetros, tá vendo? Ó? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar todos esses, por exemplo, esse primeiro objeto aqui, ó, e não vou passar parâmetro nenhum. Ó, vou salvar aqui e vou rodar de novo o meu teste. Ó. O primeiro item, ó, como eu não passei parâmetros, ele colocou tudo como não definido, tá vendo? Então eu não passei parâmetros e ele funcionou, tá? Mesmo eu colocando que aqui eu tenho um parâmetro. Já no Java isso não vai acontecer. Se eu tiver isso aqui comentado, quando eu for criar uma instância de pessoa, eu sou obrigado a passar um parâmetro de CPF. Se eu não passar, o meu código não vai compilar, tá? Da mesma forma funciona o C#. Se eu não passar, se isso aqui estiver compilado, se isso aqui estiver comentado, né, o meu código não vai compilar, tá legal? Então o que eu preciso, gente? Ter uma agregação de métodos, dar opções diferentes de métodos, ou seja, eu programo um pouco mais, falando que nesse eu não vou passar parâmetros e nesse eu vou passar parâmetro. Então quem for utilizar a minha classe, escolhe qual parâmetro vai utilizar, se é com ou sem, tá? No JavaScript isso já é dinâmico, né? Já é automático, não é estático, tá? No Ruby, gente, que eu também tenho aqui, ó, eu também tenho a mesma forma aqui, porém no Ruby o construtor dele é essa função initializer aqui, ó. E aí eu posso ou não passar parâmetros, como o Ruby também é dinâmico, da mesma forma que funciona o JavaScript, aqui funciona. Eu posso passar o parâmetro, por exemplo, temp aqui, vírgula, temp2, e aí eu decido se eu vou passar esse parâmetro ou não na criação igual ao JavaScript, tá? Então,
é assim que funciona também o construtor do Ruby, tá? No PHP também, por ser uma linguagem dinâmica, vai funcionar do mesmo jeito. Se eu passar o construtor, ele faz. Se eu não passar, também ele não faz, tá? Então eu tenho aqui um construtor que eu posso ou não passar parâmetros, tá bom? Bom, gente, eu tenho aqui alguns exemplos aqui que vocês podem olhar no GitHub, tá? Então, se vocês ficarem com dúvidas, quiserem, ficarem curiosos, podem apertar aqui no site do Torne-se Programador, clicar em códigos, e aí aqui em códigos vai cair no GitHub, tá? E aí no GitHub vocês vão poder clicar aqui ó, em orientação objetos, onde vai ter todas essas pastas das aulas, que é tudo isso que eu estou explicando para vocês, tá legal? Então vocês podem ficar à vontade em consultar esse código, baixar, testar, fazer o que vocês precisarem fazer com ele, tá? Então para os curiosos aí em PHP, que tem muita gente de PHP na internet, eu tenho aqui também um exemplo de orientação objeto em PHP, esse é o código do PHP, tá legal? Bom, gente, o objetivo aqui é a gente testar o JavaScript, é você, na aula inicial, começar a conhecer os conceitos, por isso que eu falo sobre várias linguagens, eu não quero deixar você com vício em somente uma linguagem, quero que você aprenda o conceito, porque todos esses conceitos que eu falo tem como aplicar em todas as linguagens, tá legal? Bom, é isso. Opa! Bom, é isso. Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram aí, dê um like, dê um joinha lá no Facebook, no YouTube. Me deixem saber, comentem, que assim eu vou conseguir ir melhorando as aulas para vocês através dos comentários, tá legal? Através dos comentários, através do feedback de vocês. Bom, é isso daí. Bom, fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, viram que interessante? Mostrei exemplo para vocês em várias linguagens. É assim que funciona a parte de construtores, então o conceito eu acho que foi bem explicado para vocês. Agora basta vocês executarem, gente, tentarem fazer. E lembre-se, qualquer dúvida, a gente marca uma aula particular, eu explico para vocês peer-to-peer ali, né? Conexão com conexão. Eu com você diretamente pelo Skype, pelo Hangout, e aí eu consigo tirar as suas dúvidas no ponto específico, tá legal? Então se ficou com dúvida, marque a aula particular que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Até mais e até a próxima aula.